Muito bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, inspirada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, o Mestre Jesus, que quem quiser segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Antes da nossa reflexão, nós vamos pedir o concurso dos espíritos de luz, dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, para que eles abram a nossa mente e principalmente o nosso coração para que possamos fazer uma reflexão saudável, eivada de sabedoria e que possa ser útil no nosso aprimoramento espiritual, moral, o nosso aprimoramento, a nossa evolução moral e espiritual. Então, neste exato momento, eu peço que todos, junto comigo, elevem seus pensamentos a Deus, que cada um de nós eleve os seus pensamentos às esferas superiores, pedindo o concurso da falange amiga do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. André Luiz, Chico Xavier, Meimei, Eurípides Barçanufo, Cairbar Schüttels e tantos outros que doaram suas vidas pela causa do espiritismo, pela causa do cristianismo. Que esses espíritos possam abrir a nossa mente, os nossos corações, para aurirmos as mensagens que o plano espiritual preparou para nós nesta manhã de luz, abençoada por Deus. Façamos um breve momento de silêncio, porque somente no silêncio a nossa verdade interior se entrelaça e cria raízes. Eu quero fazer uma vibração especial junto com todos que estão nos assistindo nesse momento, pela paz no mundo, pela cura das doenças, especialmente a doença causada aí pelo Covid-19, o coronavírus, mas também por todas as outras doenças que continuam ceifando vidas em toda a humanidade. As doenças espirituais que levam muitos de nossos irmãos a cometerem suicídio, outros a entrarem nos vícios das drogas, do alcoolismo, do tabaco. Quero pedir também a paz no mundo todo, em todos os lares, em todas as famílias que estão sedentas da vossa palavra, Senhor Jesus. Que eles possam recebê-la e, ao recebê-la, abrirem os corações para que ela não fique apenas na cabeça de cada um de nós, mas que ela seja guardada em nossos corações e vivenciada no nosso dia a dia. Iniciamos a nossa reflexão com a oração que o próprio Mestre dos Mestres, o servo sofredor Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso Senhor Deus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, falarmos um pouquinho a respeito dessa grande experiência nossa, que é ouvir do Mestre essas palavras que tanto nos iluminam. Presentes no Evangelho, na narrativa dos evangelistas, e na qual o Mestre nos lembra que é necessário, para segui-lo, que nós renunciemos a nós mesmos. Mas nenhuma renúncia tem valor se nós não soubermos
a que estamos renunciando. Nenhuma virtude tem valor se nós não soubermos exatamente o enraizamento dessa virtude em nosso coração, se ela estiver apenas nos lábios. Então, renunciar ou aceitar alguma coisa implica no conhecimento específico daquilo ao qual nós estamos renunciando ou aceitando. Então, é importante conhecer a que estamos renunciando. Renunciar a si mesmo significa o quê? Então, para poder fazer essa renúncia a si mesmo, precisamos primeiro nos conhecermos. A necessidade imperiosa de conhecermos a nós mesmos. Na cidade de Delfos, na Grécia, existe um templo dedicado ao deus Apolo, que depois de Zeus era o mais importante dos deuses da mitologia grega. E no templo do deus Apolo existem 147 aforismos. O que são aforismos? São frases curtas que envolvem, que estão permeadas por uma reflexão moral, de cunho moral. São 147 aforismos. E o mais conhecido de todos eles é o aforismo que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Esse aforismo foi atribuído a diversos filósofos, pensadores gregos, da Grécia Antiga, principalmente a Tales e aos filósofos que foram pré-socráticos. Mas estudos recentes nos revelam que essas frases, esses aforismos, na realidade, pertenciam à sabedoria popular da época e que foram deixados no templo do deus Apolo para que não só a geração que estava vivendo aquele período da história, mas as gerações futuras também pudessem refletir a respeito do significado profundo daquelas frases da sabedoria popular do povo grego. Então, lembrando isso, conhece-te a ti mesmo. O que significa conhecer a si mesmo? Significa tomar consciência de quem nós realmente somos. Qual é a nossa missão nesse mundo? Qual é o nosso trabalho? Por que nascemos? Por que vivemos? Por que morremos? Desencarnamos na visão espírita? Qual é o sentido da vida? E quem nós realmente somos? Lembrando que a gente tem o compromisso sério do autoconhecimento como princípio de toda sabedoria. Todos os grandes mestres, todos os grandes avatares da história da humanidade disseram que o princípio de toda sabedoria encontra-se no autoconhecimento. Então, conhecer a si mesmo é o princípio que a gente tem que utilizar para depois renunciar a si mesmo. Então, vamos nos conhecer. E como é que a gente pode se conhecer? Fazendo questionamentos de natureza íntima, através do qual nós vamos obter respostas sobre o nosso verdadeiro perfil, o nosso verdadeiro estágio evolutivo, já que estamos em constante progresso, e a doutrina espírita assim nos ensina. Então, esse princípio de sabedoria, que foi largamente defendido por Sócrates, conhece-te a ti mesmo, Sócrates, o principal filósofo, o principal pensador da Grécia Antiga, e de toda a humanidade, também um grande pensador. Sócrates trabalhava muito com a maiêutica, que era o parto das ideias. Ele não ensinava dando respostas, mas ele ensinava fazendo perguntas que levavam as pessoas a refletirem sobre o assunto em questão e sobre si mesmas. E conhecendo melhor a si mesmo, nós podemos também trabalhar as nossas imperfeições. Podemos trabalhar aquilo que nos separa de uma convivência fraterna com os nossos semelhantes, com o nosso próximo e conosco mesmos. Quando nós passamos a refletir de maneira aprofundada sobre nós mesmos, nós iniciamos um processo de autoconhecimento preciosíssimo, porque esse processo nos revela a nossa verdadeira identidade, quem nós realmente somos e principalmente qual é o nosso estágio evolutivo, o estágio em que a gente se encontra no processo evolutivo pessoal, social e de toda a humanidade. Então é importante a gente ter consciência disso. E como é que nós podemos conhecer a si mesmo? Eu falava que através das perguntas, fazendo o processo da maiêutica, que é o parto das ideias. Recordando que a mãe de Sócrates era parteira também, e a maiêutica é necessariamente vinculada a isso, a um parto das ideias que nós fazemos
Há um nascimento das ideias que ocorre a partir do momento em que iniciamos um processo forte de reflexão. Na reforma íntima, que é o epicentro da doutrina espírita, toda a doutrina espírita pregoa que nós devemos processar a nossa reforma íntima, ela também é feita por perguntas. A própria questão 919 e outra questão 919A do Livro dos Espíritos assim nos lembram. Eu vou ler por fidelidade ao texto, gostaria muito de ler essas perguntas para que a gente pudesse fazer uma reflexão melhor a respeito desse assunto. A questão 919 diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Isso está na questão número 919 do Livro dos Espíritos. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o método que temos de consegui-lo? Vejam vocês, a resposta que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Vejam, são 3 estágios: contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. O que fizemos que possa ter ferido ao nosso Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos? As respostas, nos diz o Livro dos Espíritos, vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Vejam a resposta. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de 2 medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, será que nós, ao tomarmos qualquer atitude, ao estabelecermos qualquer ação, pudéssemos ter a mesma opinião se o nosso semelhante, sobre o nosso semelhante, quando ele praticasse algo idêntico ao que nós estamos praticando? É assim que diz o Livro dos Espíritos. Outra pergunta importante: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado, como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. É verdade, muitas vezes a gente encontra amigos que por educação ou até por falsa amizade não nos apontam os nossos erros, não nos ajudam a reconhecer os próprios erros. E muitas vezes aqueles que nós chamamos de inimigos fazem isso de uma forma mais assertiva e nos indicam o que nós precisamos melhorar. Procurai também saber o que pensam dela os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. É o texto do Livro dos Espíritos. No Evangelho de São Mateus, a gente encontra no capítulo 7, versículo 12, a regra de ouro, que não foi uma regra dita pela primeira vez por Jesus Cristo. Os filósofos pré-socráticos já haviam elaborado o mesmo pensamento 600 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, a Mahabharata, que é a epopeia que narra a história do povo indiano, também já dizia: tudo aquilo que condenas no vosso semelhante, não façais vocês, não façais vós. Então aí vejam como fica essa questão. Os pensamentos do próprio Cristo, especialmente a regra de ouro, não foram pensamentos novos, mas foram pensamentos retrabalhados pelo Cristo. Os gregos diziam: não faça você aquilo que reprovas no teu semelhante. Jesus usou uma pedagogia muito assertiva, muito eficaz. Ele tirou o não da frase e deixou a frase no sentido positivo, né? Ele colocou assim: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, a grande pergunta que a gente tem que se fazer no processo de construção, de elaboração da nossa reforma íntima, da nossa melhoria espiritual, é se nós estamos realmente fazendo ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos
que fosse feito a nós mesmos, né? E a partir daí também eu sugiro uma outra pergunta para a gente trabalhar o nosso burilamento íntimo. Qual é essa pergunta? Jesus Cristo, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude do Mestre Jesus se estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nesta situação que hoje eu estou vivendo, né? O próprio filósofo Santo Agostinho, um dos esteios do pensamento cristão na Idade Antiga, ele recomendava que ao final do dia, quando nós estivéssemos terminando os nossos trabalhos e nos preparando para adormecer, antes de adormecermos, fizéssemos o nosso exame de consciência, o nosso questionamento íntimo pessoal, para percebermos até que ponto nós estivemos realmente de acordo com aquilo que professamos, com a fé que professamos no cristianismo. E a partir desse questionamento, nós iremos encontrar um mapeamento poderoso e especialmente útil para o nosso crescimento espiritual. A reforma íntima também passa pela consciência que nós temos do grande tesouro espiritual que nos foi legado por Jesus no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças. E quando Jesus também nos lembra, no finalzinho lá do capítulo 6, né, início do capítulo 7, que nós não devemos julgar o nosso semelhante. Porque com o mesmo critério que julgarmos os nossos semelhantes, seremos também julgados. Que nós não devemos tentar tirar o cisco no olho do nosso irmão, quando no nosso próprio olho existe uma trave. E aí vem a expressão muito sábia de Jesus, quando ele diz, em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 25, então disse Jesus aos seus discípulos, eu vou reler o texto com vocês, para que a narrativa bíblica, para ser fiel a essa narrativa bíblica, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida por amor a mim, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aí Jesus nos dá um mandamento, uma recomendação, não propriamente um mandamento, mas uma recomendação muito sábia de como a gente deve proceder à nossa reforma íntima. Muitas vezes nós temos a falsa ideia de que para seguirmos a Jesus já temos que estar santificados, já temos que ser perfeitos. E eu lembro uma reflexão recente do pensamento contemporâneo que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E Jesus, que foi o Espírito que mais refletiu o amor de Deus entre os homens, com a sua própria existência, escolheu 12 homens muito humildes, ignorantes, ainda chafurdando no lodaçal dos próprios vícios, e capacitou esses 12 para que eles se tornassem o esteio do cristianismo, a base do cristianismo. E foram esses homens que, transformados, que após terem feito a sua reforma íntima, iniciaram o processo de divulgação do cristianismo. Do cristianismo, né? Paulo, Estevão, os 12 apóstolos, todos eles, inclusive Judas Iscariotes, né? Que muita gente atribui a ele apenas a ele o fato de ter traído Jesus, quando na verdade os outros discípulos também o traíram, exceto João, que esteve aos pés da cruz. Todos os outros também se acovardaram no momento da morte, da crucificação de Jesus. Inclusive Judas também exerceu em encarnações futuras o trabalho de divulgação e de preservação da mensagem cristã. Ele foi resgatado por Cristo quando estava no umbral, sofrendo as dores da traição que praticara contra seu amigo, e no desespero, Jesus, logo após o seu desencarne, nos revela o grande pensador e autor espírita e médium espírita Divaldo Franco. Logo após seu desencarne, Jesus desce às regiões umbralinas e resgata a alma de Judas, fazendo com que Judas também fosse trabalhado no plano espiritual para novas encarnações de reajuste, de expiações e de harmonização. E esse mesmo Judas reencarna como Joana d'Arc e oferece seu corpo a chamas por amor à mensagem do Cristo, em defesa dos princípios cristãos.
Então, todos nós somos convidados hoje a refletirmos sobre as nossas imperfeições, a conhecermos a nós mesmos, para aí sim renunciarmos a nós mesmos. A renúncia a si mesmo implica no conhecimento de si mesmo. E essa mensagem é dura, porque ela nos lembra com muita propriedade que devemos fazer o exercício diário de autoavaliação. E esse exercício passa necessariamente por todas as perguntas que o Livro dos Espíritos nos indica para a reflexão íntima, que Santo Agostinho nos indica, e também que o Mestre Jesus nos indica. Gostaríamos que fizessem a nós o que estamos fazendo? Gostaríamos que o nosso próximo fizesse conosco o que hoje nós estamos fazendo com o nosso próximo? Essa pergunta tem um direcionamento muito forte na nossa reforma íntima. Eu ouso dizer revolução íntima, porque é preciso que haja uma transformação profunda no nosso eu, para que o espiritismo, o cristianismo, não fique apenas no universo da nossa inteligência, da nossa cabeça, mas ele desça, né, ele seja introduzido de nossa livre e espontânea vontade dentro do nosso próprio coração e guardado como o nosso mais precioso tesouro. E ali sim, a partir desse momento que guardamos no nosso coração esse tesouro que é o cristianismo, o espiritismo, aí sim poderemos então começar um trabalho mais forte, né, mais intenso de renovação própria e de todos aqueles com os quais convivemos. Então, essas perguntas são interessantíssimas. Eu recomendo também a leitura do livro Opinião Espírita. André Luiz, Emmanuel, né, são os espíritos autores do livro, na psicografia abençoada, das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E ali tem também, né, algumas observações interessantes que a gente deve fazer. Diz lá: inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro da sua casa? Sim, porque a reforma íntima começa no lar. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Na casa espírita? Ou na casa da religião que frequentamos? Nós estamos servindo com alegria? Estamos servindo com disposição? Estamos dando o melhor de nós mesmos? Começando na família, porque são aqueles com os quais de maneira mais próxima nós convivemos. Chico Xavier falava, né? A caridade começa no lar. Depois a gente passa para o ambiente da nossa fé, da nossa crença, da nossa filosofia de vida, como queiram, mas também lá é preciso que a gente esteja servindo com amor. E aí vem a frase desse livro que acabamos de citar, Opinião Espírita, dizendo: investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. E a pergunta: colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante aos amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Quando estamos no nosso círculo de amizades, a gente consegue ter atitudes realmente enraizadas no evangelho? Ou deixamos essas atitudes apenas para o ambiente da casa espírita? Sim, porque a vivência da fé dentro da casa espírita é mais fácil. A casa espírita, protegida por legiões de luz, nós temos mais proteção, é mais fácil lá dentro do que lá fora, mas o desafio começa fora da casa espírita, porque ser espírita só dentro da casa espírita talvez seja até fácil. O desafio é ser espírita em todos os ambientes que nós convivermos, e principalmente ser espírita dentro de nós mesmos, com o espiritismo realmente introjetado no nosso coração. Outras perguntas que esse livro traz, Opinião Espírita. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente, servir de livre e espontânea vontade, com amor. Quando eu estou indo para a casa espírita, eu vou feliz? Ou eu vou pensando, puxa, tenho que ir lá hoje, tenho compromisso? Será que vale desse jeito? A gente precisa ir com alegria. Levantarmos de casa cedo, e agora que estamos no período de isolamento, né, que não podemos ir à casa espírita, puxa, quanta falta faz. Mas quando eu estava podendo ir, quando as portas estavam abertas, eu ia com alegria ou eu ia triste para lá? Eu ia apenas para encontrar os meus amigos, ou o meu maior objetivo na casa espírita era me encontrar, ter um encontro mais íntimo com Jesus, na sua intimidade? E aí prossegue o texto, né, do Opinião Espírita. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência de pessoas terrestres e de posses terrestres, melhor dizendo? A gente é desapegado. A gente dá
mais valor às coisas espirituais ou materiais? Nós estamos deixando muitas vezes o materialismo nos dominar, ou a gente tem noção de que essas coisas materiais são transitórias e que a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial? E que caixão não tem gaveta e mortalha também não tem bolso. Não é verdade? Nós não vamos levar nada de material. E o nosso maior tesouro são as nossas atitudes de caridade para com o nosso próximo. Essa será a nossa grande moeda de troca no plano espiritual. Seremos avaliados pela nossa capacidade de amar, de renunciar a si mesmo em prol do próximo, de lutarmos para que haja paz, saúde, bem-estar para os nossos irmãos, priorizando os mais necessitados. Né? São questões importantes da minha vida. O desapego é essencial. Né? Lembro-me aqui agora da famosa passagem do jovem rico, quando um jovem de muitas posses se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde: você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Todas essas coisas o jovem responde a Jesus: eu tenho observado, eu cumpro os mandamentos. E aí Jesus olhou para esse jovem com muito amor e disse: falta-te, porém, uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, vem e segue. E o jovem rico se retirou muito triste da presença de Jesus, porque ele era senhor de muitos bens e ainda não estava nele a capacidade de renúncia. Olha que coisa maravilhosa. Esse jovem rico, ele reencarna 18 séculos depois na Espanha, numa família nobre de muitas posses, e ele vem visitar a América Latina. E nos países de língua espanhola começa a conhecer a dura realidade dos povos. E depois de converter-se ao cristianismo de corpo e alma, ele envia uma carta à Espanha, renunciando a todos os seus bens para trabalhar pela causa de Jesus aqui na América. Ele demorou 18 séculos para renunciar a tudo que ele tinha em nome do cristianismo. E como sabemos disso? Porque hoje ele se apresenta para nós como Miramês, um espírito que foi o autor do livro Horizontes da Fala, muito conhecido nas casas espíritas, e que narra conhecimentos preciosos sobre o poder da nossa palavra, quanto a palavra pode ajudar, uma palavra de amor, de carinho às pessoas necessitadas. E nesse livro Miramês, que é o espírito desse jovem rico, fica ali expressa, mais uma vez, as maravilhas que Jesus pode fazer em nós quando a gente renuncia a si mesmo e a tudo que é material nesse mundo, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, é o mundo espiritual. O nosso destino está lá. Na codificação espírita, isso fica bem claro em todas as obras, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, nas obras póstumas, na Revista Espírita, a gente tem certeza de que a nossa pátria é a pátria espiritual, que estamos aqui como se estivéssemos numa escola, né, de passagem, uma escola de grandes ensinamentos, mas que a carne não é prioridade, que os anseios materiais não são prioridades, que nós necessitamos das coisas materiais no curto período de tempo que permanecemos encarnados. Mas no plano espiritual, precisaremos muito mais dos nossos valores morais. Esse é o verdadeiro tesouro no plano espiritual. E esse desapego é necessário, é indispensável, porque somos muito apegados às coisas materiais. Ainda vivemos como se realmente não fôssemos desencarnar. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. E é importante a gente viver planejando a nossa vida espiritual, porque ela será fruto das nossas atitudes na vida atual, na vida de encarnados. Essa é a importância desse livro maravilhoso chamado Opinião Espírita, que nos traz essas reflexões profundas. Outra pergunta desse mesmo livro: tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente? Os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho e alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha,
Tudo evolui, diz o texto. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Podemos aprender de duas formas e sabemos isso, né? Ou aprendermos pelo amor ou pela dor. Infelizmente, como Chico Xavier dizia, nós vivemos ainda numa infância espiritual, como aquela criança birrenta, malcriada, que ouve o pai falar: meu filho, não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. E a gente, por curiosidade, por teimosia, vai e coloca o dedo lá, e quando leva o choque não foi causado pelo nosso pai. Fomos castigados não pelo nosso pai, mas fomos nós mesmos que nos castigamos pela nossa desobediência a Deus. Então precisamos evoluir, aprendermos por amor, né? Não necessitarmos sempre de passar pela dor para aprender é uma evolução muito grande. Aquele que aprende pelo raciocínio, ouvindo as palavras do amor, fazendo o raciocínio profundo de cada situação existencial pela qual passa e tirando de cada situação um aprendizado, especialmente da situação de dor. A dor é uma grande professora. Ela nos ensina aquilo que muitas vezes nós não conseguimos aprender apenas ouvindo as recomendações sábias do nosso Pai e dos seus emissários de luz. Aí ela se faz necessária, a dor. O sofrimento não é em vão. E nos ensina a codificação espírita que nós precisamos sofrer resignadamente, sabendo que os causadores do nosso próprio sofrimento somos nós mesmos. Porque Deus é amor. E o amor não castiga, o amor educa, ele ensina. O evangelista João, que numa de suas cartas diz: Deus é amor, claramente definindo quem é Deus, o amor não pode castigar, porque o amor não pode negar a si mesmo. Nós nos castigamos com a nossa ignorância, com a nossa relutância em abandonar os hábitos, os maus hábitos, os vícios, e abraçarmos os bons hábitos, as virtudes. Isso é gerador de sofrimento. Essa atitude é geradora de sofrimento. Essa nossa atitude que gera as dores pelas quais nós passamos. Mas passar pela dor reclamando, como se nós não fôssemos culpados pela dor que temos? Sim, somos. E precisamos termos consciência clara disso. Todo o sofrimento que passamos tem como culpado a nós mesmos. Aí a importância de se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, para que a gente consiga ver com clareza aquilo que nos faz sofrer. E abandonarmos tudo aquilo que nos faz sofrer. E abandonarmos tudo aquilo que nos separa de uma convivência fraterna com os nossos irmãos e conosco mesmos. E com o nosso Deus, que é um Deus só de amor, só de paz, só de misericórdia. E que aguarda com muita alegria a nossa conversão. Deixarmos os velhos hábitos, deixarmos o velho homem, como nos diz o Evangelho, para nos tornarmos o homem novo, o homem renovado, o homem que fez a sua reforma, a sua revolução íntima, e que abraça Jesus de corpo e alma, a doutrina de Jesus introjetada no seu coração e transborda essa doutrina para todos com os quais convive. Esse processo é muito importante para nós. Outra coisa importante desse livro, né? Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde, aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, que é o lado espiritual, do autor espiritual do livro, dos autores, né? Emmanuel e André Luiz, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. E aí vem uma pergunta. Será que eu posso me dizer espírita? Será que eu posso me afirmar para todos que sou espírita cristão? Com tantos defeitos, tantos erros que o exame de consciência me revela, que o questionamento íntimo interior me revela, será que eu posso me dizer espírita cristão? Eu tenho aqui certeza de que nós precisamos lutar, em primeiro lugar, para que o nosso Pai Nosso tenha maior coerência. E onde reside a coerência do nosso Pai Nosso? Veja só, pedimos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu fico pensando aqui comigo, nossa,
Ainda bem que a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa ignorância, do que a nossa maldade, do que o nosso estágio infeliz e a nossa relutância infeliz em resistir ao bem e permanecer na maldade e na ignorância. Ainda bem que a misericórdia de Deus ouve o nosso Pai Nosso e nos dá muito mais do que precisamos. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, nos diz, num dos textos mais abençoados que eu já li, que nós somos os espíritos endividados do planeta Terra. E qualquer benefício que nós tenhamos recebido de Deus, não ocorreu o recebimento desse benefício por merecimento nosso, mas exclusivamente pela infinita misericórdia de Deus. Emmanuel frisa, nós não temos ainda merecimento. O que existe ainda é a misericórdia de Deus atuando, enorme, de uma maneira enorme, uma misericórdia, eu diria, infinita, que constantemente nos oferece aquilo que nós precisamos, muitas vezes sem termos aí o merecimento necessário. A misericórdia de Deus é infinita. Né? E sabendo dessa nossa condição dos endividados do planeta Terra, de estarmos aqui num planeta ainda de provas e expiações, que faz aí uma transição dolorosa para o mundo de regeneração, tendo essa consciência, é que a gente precisa lembrar que para servir a Deus, a gente não pode esperar primeiro santificar-se. O processo de santificação ocorre no trabalho, no serviço, como ocorreu com os 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, que foram o esteio do cristianismo. Eles foram trabalhando e fazendo o burilamento íntimo durante o trabalho, a cada dia aprendendo uma nova lição. Mesmo Chico Xavier, no livro Companheiro, né, psicografado pelo Chico, mas de autoria do Emmanuel, ele lembra que a gente não deve esperar a nossa santificação para iniciarmos o nosso trabalho na casa espírita ou no templo da religião que a gente escolher. A gente tem que trabalhar e essa santificação é feita paulatinamente, concomitantemente ao nosso processo existencial, à nossa vida. Porque se fôssemos esperar primeiro nos santificarmos para depois servirmos, nós não começaríamos nunca. Chico Xavier fala isso. Se eu fosse esperar condições melhores para iniciar o meu trabalho, ou condições ideais para iniciar o meu trabalho, eu não teria começado nunca. Então é preciso que a gente tenha a coerência de que nós ainda não rezamos o nosso Pai Nosso com a devida coerência, ainda não aprendemos a perdoar, ainda guardamos no nosso íntimo coisas muito ruins, que fermentam em atitudes, em pensamentos, em palavras ruins, que precisamos fazer a nossa higiene íntima enquanto trabalhamos, porque Deus julga especialmente as nossas intenções. E ele tem uma misericórdia infinita. Eu ouso aqui reproduzir para vocês um texto belíssimo, muito bonito, que se encontra no livro Momentos de Ouro, de autoria de diversos espíritos, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Um desses textos é intitulado A Diferença, e esse texto é assinado por um espírito chamado Irmão X. E esse texto vai servir como um grande bálsamo de incentivo a todos nós, para que, conscientes das nossas dificuldades, consigamos renunciar a nós mesmos, tomarmos a cruz dos nossos erros, das nossas limitações espirituais, das nossas deficiências morais, e apesar de tudo isso, termos no coração o desejo sincero de servirmos a Jesus, de servirmos a causa espírita, de servirmos ao cristianismo. Vamos ouvir com atenção, porque vale muito a pena retomar esse texto aqui. Diz assim o texto intitulado A Diferença, de autoria do Irmão X, na psicografia do Chico. Muita atenção para que a gente possa aurir a grande mensagem que está nesse texto a nós espíritas que estamos trabalhando a nossa reforma íntima. A reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Para quem não sabe o que é tartufismo, é fingimento. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer-me que sou espírita cristão?
Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. E continua o texto. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com tanta força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? E aí vejam a resposta do Dr. Bezerra. O texto diz assim: o venerável orientador espiritual respondeu sereno, calmo, com muita calma. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. E o espírito que interrogou o Dr. Bezerra ficou pasmo de ouvir essa resposta. Vou repetir. O Dr. Bezerra disse: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. E o espírito, agitado, novamente pergunta ao Dr. Bezerra: como assim? Revidou o consulente agitado. Voltou a falar o Dr. Bezerra dizendo: perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, o Dr. Bezerra finalizou: como vê, há muita diferença. E essa é a grande diferença que a gente tem que ter. Estarmos conscientes das nossas inúmeras falhas, termos a humildade de aceitá-las, de aceitar que estamos errados, de reconhecermos os nossos erros, termos a grande humildade, porque ser humilde não é ser bobo, não é ser simplório, mas ser humilde é saber quem realmente nós somos e qual o nosso verdadeiro estágio evolutivo no campo moral e espiritual. Essa é a grande diferença. Começa na aceitação dos nossos defeitos e nossos erros, mas a diferença maior reside na atitude, no esforço contínuo que a gente tem que fazer para se melhorar, de não nos satisfazermos mais com aquilo que somos, de não estarmos contentes com aquilo que somos hoje, mas de lutarmos para sermos um espírita melhor, um cristão melhor no dia de amanhã. A grande oração: Senhor, que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã do que fui hoje. Que eu seja melhor do que eu fui ontem e amanhã que eu seja melhor do que eu fui hoje. A cada dia, a sua preocupação. Inúmeras reencarnações serão necessárias até que nós tenhamos concluído o nosso processo de reforma íntima, de revolução íntima. Mas a grande diferença está aí, está na atitude. Nós ainda cometemos muitos erros, nós temos muitas falhas, nós somos ainda agitados, né, por diversos problemas espirituais que nós temos. Mas temos que ter a consciência de não nos contentarmos com esses problemas, com esses defeitos, e estarmos constantemente lutando para nos melhorar constantemente. Isso é que significa, esse é o significado último da frase: quem quiser me seguir, disse o Mestre Jesus, renuncie a si mesmo, renuncie à sua maldade, ao seu inconformismo, à sua maledicência, aos seus defeitos morais. Tome a sua cruz, é essa cruz. Os nossos defeitos são a nossa cruz. E me siga, apesar dos seus defeitos, apesar dos erros que você comete. Lute constantemente contra eles, com fé renovada, sabendo que precisaremos sempre do concurso precioso dos espíritos superiores, da prece, da oração e, principalmente, da praxis da caridade, da praxis do amor, todos os dias de nossa vida. Porque a caridade anula uma multidão de erros que nós cometemos. Então, com essa consciência, a consciência de que estamos em construção, vamos abraçar com carinho a nossa fé espírita.
Vamos testemunhar com carinho o nosso amor pelo Espiritismo, pelo cristianismo, lutando constantemente para nos melhorarmos, para sermos, a cada dia que passa, melhores cristãos, melhores espíritas, praticantes da palavra, incentivadores dos bons hábitos, das virtudes e lutando constantemente contra tudo aquilo que nos afasta de uma convivência fraterna conosco mesmos, com o nosso semelhante e com o nosso Deus. Inspirados sempre no grande benfeitor de toda a humanidade, o governador espiritual do planeta Terra, o mestre dos mestres, o mestre Jesus, e na sua legião incrível de grandes colaboradores, de grandes pensadores, de grandes avatares que deram à humanidade sua luz. Todos, Buda, Lao Tse, Confúcio, Gandhi, Mohandas Gandhi e tantos outros. Dr. Bezerra, que acabamos de ver, que dedicaram, Chico Xavier, André Luiz, que dedicaram suas vidas ao testemunho do amor de Jesus pela humanidade, ao testemunho do cristianismo. E nesse momento, eu encerro pedindo para que cada um de nós elevemos mais uma vez nossos pensamentos a Deus, pedindo paz, saúde, prosperidade, inteligência, sabedoria é o mais importante a pedirmos, e força de vontade para lutarmos constantemente contra as nossas más inclinações e processarmos efetivamente a nossa reforma íntima. Que os espíritos de luz, que o Mestre Jesus esteja ouvindo a nossa prece, a nossa oração, e nos conceda um amanhã melhor, um dia melhor, uma humanidade regenerada, disposta a crescer, amar e servir, sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.